Muito bem, estamos então ao vivo com o grande debate. Aqui comigo hoje, como de costume, José Eduardo Cardoso e o Caio Coppola. Quero explicar, boa tarde, bem-vindos os dois. Quero explicar ao nosso telespectador que a partir de hoje, ao longo desse programa inteiro, você vai acompanhar todos os trechos da CPI ao vivo, traremos isso, e também análise sobre as falas. Eu já começo com algo que tem muito a ver com essa CPI, porque, Caio, começo com você. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ao portal UOL que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha responsabilidade de conter os atos de 8 de janeiro. Ele tinha essa responsabilidade, Caio? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Zé Eduardo. Boa tarde à nossa audiência. Olha, a responsabilidade nada mais é do que o dever de responder por ações próprias ou, excepcionalmente, ações de terceiros. Então, em outras palavras, era obrigação do Bolsonaro impedir o 8 de janeiro? Vejamos. À época, o Bolsonaro estava investido em cargo público ou exercia autoridade sobre forças de segurança? Não. Há mais de uma semana ele não era o presidente do Brasil. Outro ponto, na ocasião, ele estava politicamente ativo em território nacional, se comunicando com a sua base e instigando seus apoiadores? Também não. Ele estava doente, hospitalizado, fora do Brasil e em silêncio havia semanas. Portanto, o Bolsonaro não estava em posição de conter os atos. Isso cabia às autoridades constituídas, especialmente do novo governo federal, sob comando de Lula. É fato que o diretor-geral da Polícia Federal alertou o ministro da Justiça sobre o 8 de janeiro. É fato que a Agência Brasileira de Inteligência emitiu alertas diários sobre riscos de depredação e violência nessas manifestações. É fato que o próprio Gabinete de Segurança Institucional oficiou o Congresso Nacional sobre a invasão iminente. E, além disso, a divulgação das imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto mostraram funcionários do alto escalão do governo Lula facilitando a entrada de vândalos e sendo coniventes com a destruição de patrimônio público no prédio. Portanto, sob esse aspecto, os responsáveis ou os irresponsáveis pelo 8 de janeiro, aqueles que podiam ter contido a ação criminosa porque estavam devidamente avisados e dispunham de poder para isso, eram os membros do governo Lula, quiçá o próprio presidente, caso estivesse informado. Muito bem, Zé Eduardo, antes de fazer a mesma pergunta para você, vou lembrar que o nosso telespectador que ele vai acompanhar durante todo o grande debate hoje, nessa janelinha que está aqui, então, a CPI ao vivo. Nós, de vez em quando, essa será a dinâmica, iremos até, então, a sala que acontece a CPI e depois voltaremos. Iremos para o Congresso, voltaremos com análises depois das falas. Vou continuar com essa pergunta ainda, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse, então, ao portal UOL, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha a responsabilidade de conter os atos de 8 de janeiro. Tinha ou não essa responsabilidade, Zé Eduardo? Bem, boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio. O presidente Rodrigo Pacheco, que não é do PT, fez uma afirmação absolutamente correta. Inclusive, ele deixa claro que fala de responsabilidade política. Esta é inegável. A responsabilidade jurídica, do ponto de vista penal, está sendo apurada num inquérito policial. E por que existe essa responsabilidade? Por duas razões. Quando era presidente da República, Jair Bolsonaro, o tempo inteiro, acusou a legitimidade das eleições. Depois do resultado, ele silenciou, não reconheceu a vitória, não aplaudiu, do ponto de vista democrático, a situação que se consolidava, mesmo sendo derrotado, como habitualmente se faz quando você cumprimenta o vencedor, reconhecendo a legitimidade eleitoral. Ele silenciou. E por que silenciou? Há indícios de que naquele momento ele já articulava as suas bases numa tentativa de golpe de Estado. Há notícias divulgadas pela imprensa que ele teria se reunido com pessoas do Exército para tentar convencê-los a tomar uma medida nesse sentido. Há também mensagens do seu ajudante de ordem falando dessa perspectiva de articulação das forças militares. Antes do término do seu governo, ele vai para os Estados Unidos, aguardando uma articulação que estava sendo feita na sua base e que, evidentemente, começou a ser feita para pressionar os militares a tomar uma medida com aqueles acampamentos na porta dos quartéis. Ele ficou em silêncio, mas era justamente o silêncio que motivar uma transformação da situação eleitoral. Era o silêncio golpista, em que ele pretendia voltar nos braços do povo. E isto não deu certo. O que faria um presidente da República durante o seu cargo e depois como líder político? Pediria
reconhecimento das eleições. E depois diria, não façam isso, não peçam intervenção militar, não pensa um golpe de Estado. Ele silenciou. E quem silencia, neste caso, evidentemente, tem responsabilidade quando é presidente e quando é líder político depois de ser presidente. Muito bem, a gente acompanha aí ao lado, então, o senador Magno Malta, que é vice-presidente, então, dessa CPMI do 8 de janeiro, falando um cargo que deu uma confusão, não sei se vocês dois acompanharam o início da sessão hoje, porque tinha no regimento, não tinha no regimento, então o senador Magno Malta fez questão ali de pegar uma vice-presidência, a presidência está com o senador Cid Gomes, e aí eles colocaram esse cargo, ficou aí esse cargo de vice-presidência com o senador Magno Malta, que ontem, Caio Coppola, a gente lembra, estava envolvido aí numa possível até cassação de mandato, né, por conta de uma fala considerada racista. Eu vou falar agora com o Caio, porque agora eu quero falar sobre esse momento, Caio, da sessão de hoje, porque o que a gente acompanhou desde o início do dia hoje é uma acusação, as narrativas, as famosas narrativas, palavras que a gente odeia, mas a acusação de um lado e de outro, de quem é responsável pelo 8 de janeiro e pessoas, inclusive, faltando com a verdade, falando fatos que absolutamente não são comprováveis. É isso que a gente vai acompanhar, então? É a acusação de um lado e de outro? O que você acha? Muito provavelmente. Mas aqui, de novo, falando sobre a principal questão de responsabilidade a ser apurada, que obviamente a situação vai querer colocar no colo do ex-presidente da República, um outro ponto que a gente tem que analisar é muito claro. Será que o Bolsonaro tinha conhecimento prévio sobre os atos de 8 de janeiro? E o potencial criminoso dessas ações? Porque pelo que se apurou até o momento nas investigações, a resposta é não. Não há indícios de que ele sabia ou que ele tenha participado, que ele tenha orquestrado esses atos. E se esse for mesmo o caso, como você pode conter, como propôs o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como você vai conter uma ação da qual você não tem conhecimento? A única ligação que as autoridades fizeram até agora entre o ex-presidente e os atos foi uma postagem relâmpago nas redes sociais no dia 10 de janeiro. E, na verdade, eu estava resgatando aqui, é importante recapitular, no dia dos acontecimentos, Bolsonaro rechaçou os atos. Isso é muito pouco falado no debate público. Aspas, manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Então, nesse mesmo sentido, nas semanas que precederam o 8 de janeiro, e aqui elas são as mais importantes, obviamente, pela anterioridade, qualquer fala do Bolsonaro instigando seus apoiadores mais radicalizados a violar a lei não foi observada. Aliás, durante todo o ano eleitoral de 2022, o discurso do ex-presidente, eu tenho aqui umas citações, sempre foi no sentido de atuar dentro das 4 linhas da Constituição em respeito à lei e à ordem. Portanto, no meu entendimento, pelo que a gente sabe até o momento, esses atos de vandalismo de 8 de janeiro vão totalmente na contramão da retórica mais recente do ex-presidente Bolsonaro. Então, quem ouviu, quem entendeu o que ele falou, jamais destruiria patrimônio público. Ô Zé, eu queria te ouvir sobre essa fala do Caio Coppola. Absolutamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem essa conexão, então, com os atos do dia 8 de janeiro, como ele transcreve aqui? A impressão que eu tenho ouvido do Caio é que Jair Bolsonaro hibernava depois da derrota eleitoral. Ele não sabia das joias, ele não sabia da vacina, ele não sabia que a sua base eleitoral pedia a destituição do Lula e a intervenção, ele não sabia que uma minuta de decreto tinha sido elaborada e estava com o seu ministro da Justiça, ele não sabia de absolutamente nada. Ele devia estar num sono profundo. Talvez Jair Bolsonaro, naquele período, pudesse ser chamado então de o belo adormecido. É muito pouco crível que ele estivesse adormecido. A vida mostra que as pessoas têm uma mão visível e uma mão subterrânea. Na mão visível, ele ficava em silêncio. Ele não podia reconhecer as eleições, mas com a mão oculta, ele provavelmente estivesse a estimular as pessoas para um golpe de Estado, conversando com militares, elaborando minutas golpistas. E eu não posso dizer que aquelas manifestações
não fossem antidemocráticas, Caio. Pedir a intervenção militar para destituir um governo eleito não é democrático. Aliás, antes de 8 de janeiro, tínhamos tido a invasão da Polícia Federal, você lembra disso? E será que a Polícia Federal também era comandada pelo general G. Dias naquele momento? Não eram militantes bolsonaristas que fizeram aquilo? Ou seja, Caio, é muito difícil dizer que Bolsonaro seja um belo adormecido.